Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini, sejam aqui bem-vindos ao meu canal e eu quero fazer um comentário sobre um trecho de um livro. Este livro aqui, chamado Nosso Homem em Havana, escrito pelo escritor britânico Harry Graham Greene, ou Harry Graham Greene, né, a pronúncia do Graham, às vezes é assim o H, né? Ele faleceu em 91 e este livro aqui é uma ficção sobre espionagem no tempo da Guerra Fria, na década de 1950, um pouco antes de Cuba se tornar comunista com Fidel Castro. A obra foi publicada em 1958 e só situando historicamente, os comunistas tomam o poder em Cuba dia 1º de janeiro de 59, no ano seguinte. E essa daqui é uma edição da editora Abril de 1972. Resumidamente, para situar o que eu vou comentar, tem o personagem principal chamado o Sr. Wormold, que é um comerciante que vive em Havana, um comerciante britânico. E aqui ele está conversando com uma sua colega de trabalho, de espionagem, a Beatrice. E quando eles vão para Londres, num dos momentos do livro aqui, ela dá um discurso para os oficiais do Serviço Secreto Britânico, que é o que eu vou ler agora, é o ponto central da obra para mim. Ela diz aqui o seguinte num trecho. Palavras da Beatriz, a personagem. Disse-lhes aos oficiais do Serviço Secreto, disse-lhes que você, Wormold, estava trabalhando por algo importante, por algo que você amava. E não pela ideia que alguém pudesse ter de uma guerra total que talvez jamais viesse a ser deflagrada. Se refere à Guerra Fria, né? Aquele idiota vestido de coronel disse algo a respeito de seu país. Perguntei-lhe, que é que o senhor entende por seu país? Uma bandeira que alguém inventou há 200 anos? O tribunal dos bispos a discutir acerca do divórcio? Ou os membros da Câmara dos Comuns a gritar sim uns para os outros através do plenário? Ou o senhor se refere ao Congresso das Trade Union, às ferrovias britânicas ou às cooperativas? Pode ser que pense que é o seu regimento, se é que pensa nele, mas nós não temos regimento algum. Se referindo a Wormold e ela, né? Ele e eu. Procuraram interromper-me, mas prossegui. Oh, havia esquecido. Há algo maior do que o próprio país a que se pertence, não há? É o que nos ensinaram com a sua Liga das Nações e com o seu Pacto do Atlântico, com a OTAN, a ONU, a SEATO. Mas para a maioria dentre nós, isso não significa mais do que as outras letras, USA e URSS. Estados Unidos e União Soviética. E já não acreditamos mais nos senhores quando dizem que desejam paz, justiça e liberdade. Que espécie de liberdade? O que os senhores querem é garantir as suas carreiras. Disse ainda que simpatizava com os oficiais franceses que, em 1940, procuraram cuidar de suas famílias. De qualquer modo, não haviam colocado as suas carreiras em primeiro lugar. Um país é mais uma família do que um sistema parlamentar. E aí o Orman responde, santo Deus, você lhes disse tudo isso? Né? E ela diz que sim. Essa obra aqui, ela não é um grande livro de literatura, no meu entender. Eu conheço muito pouco de literatura para bater o martelo, mas pegando os grandes clássicos, não chega no nível. É muito bem escrito, uma trama bem pensada, que dá muito espaço para a imaginação do autor, mas só nesse ponto aqui que aprofunda, para mim, o significado real do que se passa aqui nesse livro. O resto é mais trivial, a espionagem, a discussão das coisas do cotidiano, política e assim vai. O que a personagem Beatriz coloca ali é o seguinte, o que nós amamos verdadeiramente? E nós agimos em nome do quê? Por exemplo, a pessoa busca uma carreira, um emprego, quer ganhar dinheiro, quer cuidar da família, está realmente buscando bem-estar físico
ou ele faz isso no fundo por amor a alguém? A sua esposa ou a esposa pelo seu marido, aos filhos. Ou seja, aonde nós depositamos o nosso amor. E essa posição aqui, esse argumento, esse desabafo da Beatrice, que são as palavras do Green, do escritor, ele está colocando em xeque o real sentido de todas essas ordens, instituições e estruturas criadas para governar o mundo e dar um sentido geral à sociedade, ao caminho das pessoas individualmente, da sociedade e também da humanidade como um todo. Porque eu, por exemplo, eu vou dizer, eu não amo meu país, mas eu não sou assim, o Brasil está acima de tudo para mim. Veja bem, não estou aqui criticando o jargão político, não, estou fazendo um foco de alguém que não é político. E eu não estou vestindo uma máscara de alguém que se diz patriota e vamos lutar pela pátria. Pode ser, alguém pode ter uma vocação para o heroísmo, mas aí há uma relação pessoal e íntima sobre o que é a pátria para a pessoa. O rosto de cada um dos familiares e amigos. O Gustavo Corsão tem um livro chamado Patriotismo e Nacionalismo, e ele fala justamente disso. A pátria é a rua, é o bairro, né? É a comunidade que a gente vive. Se opondo ao nacionalismo que teria, segundo o Corsão, um verniz assim, de diferenciador, de oposição ao outro. Né? Cara, eu sou brasileiro, mas não sou argentino. Eu sou liberal, mas não sou comunista, não sou conservador e assim vai. E a gente vê hoje justamente isso daí, as pessoas lutando e se matando em nome de algumas coisas. E agora não são nem mais coisas grandiosas como a paz mundial, a ordem. Não, agora é por discussões políticas, por ideias baseadas simplesmente no que sai na televisão muitas vezes. As pessoas brigam por besteira. Quer dizer, no fundo nós ansiamos por um amor eterno e absoluto que só podemos encontrar em Deus. Certo? Do qual todos os demais amores são derivados. O amor que eu tenho a mim mesmo, a autoestima, ou o que eu tenho de autoestima um pouco, pelo menos, né? Que eu tenho a minha família, os amigos, os irmãos, pai, mãe, os avós que já se foram, né? Algumas pessoas que às vezes me afeiçoou por algum momento. Isso tudo, no fundo, até mesmo também amor a objetos, a animal de estimação, isso tudo é uma extensão, uma derivação do amor divino, que é absoluto e eterno. E se não for isso, se for essa falsidade aqui, denunciada pela Beatriz, seja porque a pessoa é adepta de uma ideologia política que ela não abandona, olha o que aconteceu hoje em Curitiba. Um absurdo, os caras fizeram um protesto, não vou dizer sobre o quê, um grupo comunista lá, invadiu uma igreja em Curitiba, Nossa Senhora dos Pretos, do Rosário dos Pretos, em Curitiba, antes da celebração da missa, profanou o lugar, pisou no lugar, né, ofendeu a Nossa Senhora, Jesus Cristo, ao padre e a todas as pessoas que estavam lá dentro, em nome de um ideal que talvez eles nem saibam definir. Não vou dizer que o que eles deveriam ou não amar, mas a questão é que concretamente o amor está nessas coisas simples, objetivas. O amor a Deus que se reflete em vários amores secundários, por assim dizer. As pessoas, a forma de viver que expressa a nossa identidade, vem um grupo lá do nada e passa por cima em nome de um ideal, uma coisa vaga. Estavam protestando contra a morte lá do congolês lá que foi espancado até a morte no Rio, que foi uma monstruosidade, né? Mas a gente percebe ali que tem todo um movimento político em torno disso daí. Que se politizou a questão. O amor real, nesse caso, está na pessoa que foi agredida e morta. Não no movimento que se engendra em torno com intenções secundárias. Que está muito claro aqui no livro. Beatriz diz o seguinte: vocês amam as nações, os poderes do mundo, mas no fundo amam suas carreiras, que é uma coisa mais palpável do que coisas abstratas como nações, né, OTAN, União Soviética, Estados Unidos e assim vai. Mas acima de tudo, nosso amor se deve às pessoas. O amor se revela em situações absurdas como um crime, ou quando a gente vê aquelas coisas de guerra na televisão, porque de alguma forma nós percebemos a natureza comum daqueles que estão lá, do qual nós fazemos parte. E na própria fé cristã, o que acontece? Quando Jesus morre na cruz,
todo, ele não, veja bem, não é Jesus que é redimido, ou as pessoas estão próximas dele, não, é todo o gênero humano, porque a natureza humana ela está vinculada não só antropologicamente, nós o reconhecemos por uma série de sinais, evidências físicas e formas de ser, como também nos vinculamos espiritualmente através de uma rede, por assim dizer, uma rede espiritual, se dá para dizer dessa forma, que vem lá de Adão e Eva, que tem origem divina. E esse amor se concretiza em várias coisas, como no escândalo e no choque da dor alheia, quando vê um assassinato, nas coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, um trabalho bem feito, fazer a comida, esse tipo de coisa. E o que nós vemos hoje é o quê? Uma terrestrialização de todas as coisas. Mas a ideia do Antônio Gramsci, né, que ele propunha que, na Revolução Cultural, que se rebaixasse as coisas da cultura e da religião para utilizá-las, instrumentalizá-las como para fins revolucionários, políticos. Isso é um sintoma isso é um efeito da apostasia geral, e traz como sintoma uma angústia, uma perda de sentido, que a gente vê hoje num mundo tão confuso e tão aparentemente inseguro. Aquilo que parecia ser a nosso depósito, a nossa segurança, como os sistemas aqui, que aparecem no livro, e que hoje agora tem outras dimensões até muito maiores que nessa época. Por exemplo, a discussão que está havendo agora mesmo sobre que implica o pátrio poder, a relação de pais e filhos, sobre, você sabe que está sendo discutido, não posso falar, infelizmente. É um dos efeitos claros do conflito entre aquilo que se ama verdadeiramente e aquilo que se diz que devemos amar. O discurso da Beatriz aqui fala, veja bem, não fala tanto do amor explicitamente, mas do que seria o país, a nação, a pátria, para usar o termo do Gustavo Corsão. Patriotismo verdadeiro. Por isso que estou falando aqui nesse vídeo sobre aonde depositamos o nosso amor. Porque a pátria é a nossa casa. A nossa casa é como uma pequena pátria, é a pequena igreja, a igreja doméstica. É o elo, é a comprovação material e imanente do amor transcendente. É aquilo que sobrevive apesar dos ataques dos tempos, das ideologias, até mesmo da violência física. Porque a pessoa morta, quando amada, ela é honrada. Memória de família por escritos, monumentos. É isso que vive, é isso que dura. Vence aquele que dura mais. Vence aquele que é mais forte. Até o próprio Olavo de Carvalho citava uma frase do Goethe, que a maior força que existe é a personalidade. E se ela é boa, ela perdura muito tempo. E ela que triunfa, porque o que é bom é amado. Certo? Então, Deus abençoe a todos. Até a próxima.